Olá, nosso artigo é o desenvolvimento de ambiente imersivo educacional com a realidade aumentada na plataforma Assembler. Né? A gente busca objetivar de forma investigativa se o uso da realidade aumentada e a sua viabilidade de aplicação pode ser feita na educação e consegue integrar essas definições de realidade aumentada e a sua utilização. Para isso, a gente vai simular um ambiente imersivo educacional utilizando a plataforma Assembler. E com isso, a gente vai testar esse enriquecimento do ambiente real com elementos virtuais de forma coerente, interativa e em tempo real, segundo a definição do nosso professor Romero Tori, e ver se essas abordagens com essas ferramentas elas atingem todas essas etapas desse conceito, né? Então, a gente busca abordagens técnicas de utilização física, metodológica e prática para a gente avaliar o objetivo de implementação dessa tecnologia e o ambiente que esse ambiente pode proporcionar e se pode proporcionar cumprindo todas essas etapas para a educação. Então, a gente quer que o espaço psicológico comunicacional para ser transposto, a relação de distância na educação, dito pelo Michael Moore, né? A gente quer diminuir, então, essa relação e reduzir também a relação de distância de aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo, também exposto pelo professor Romero Tori, né? Então, ver se essas condições fazem com que elas possam ser diminuídas e essas práticas possam ser execuíveis, né? Então, para utilizar um espaço maior da tela, eu vou tirar aqui a minha imagem e vamos continuando. Então, esse é o espaço da plataforma, né? Você pode acessar, esse é o espaço que você vai acessar criando uma conta no estúdio. Eu já estou com a conta criada, eu vou entrar aqui na minha conta. Ok. Estando aqui na minha conta, ele me dá algumas opções e vai me explicando as opções que tem, utilizando o marcador, utilizando a visualização, né, no ambiente real. Aqui ele mostra utilizando o ambiente real com as interações criadas, né, e aqui apenas utilizando a área tridimensional que também pode ser feita. Então, nós vamos criar aqui um novo projeto, né? Vamos iniciar uma nova criação. Ele vai nos dar, essa é a nossa área de trabalho, tá? Aqui nós temos o espaço onde podemos introduzir os objetos virtuais. Então, nós temos objetos tridimensionais, a imagem, o texto que cria interação, o vídeo e o áudio. Nós vamos trabalhar com objetos 3D. E aqui nós vamos trabalhar com as opções livre, né, gratuita. Aqui tem uma janela de busca. Eu vou escrever aqui o que eu quero, que são sobre vulcões, né? Ok. E aí, quando eu clico nesse material, ele vai destranchar aqui e dividir quais os materiais que eu posso utilizar. Eu vou utilizar esse aqui, que é o vulcão. Ok? Aqui ele já habilita para mim, quando eu seleciono o objeto tridimensional, ele habilita a movimentação, a rotação e a escala, né? Então ele já me dá algumas opções para que eu possa trabalhar com o objeto 3D. Eu vou escalonar ele para que ele fique menor e ele caiba melhor na nossa área de trabalho e na visualização posterior dos alunos, ok? Aqui, ele me habilita mais opções de duplicar essa opção, espelhar ou copiar para uma nova cena. Então, esse espaço de trabalho, quando eu seleciono, eu tenho o controle dele através das ferramentas e eu tenho um controle mais fino aqui do lado direito. Então, abre esse menu para mim com o nome do objeto e abre. Eu posso mexer com a posição, rotação, escala. Eu posso redimensionar ele no XYZ por metros e eu posso deixar ele visível ou não e criar uma interatividade que nós vamos ver mais à frente, ok? Então, por enquanto, eu vou trabalhar algumas das características do vulcão. Então, nós vamos criar agora a primeira interação, né? Então, quando eu clico aqui na opção texto,
ele me dá 3 opções. A primeira opção é eu colocar um título. Então, vamos colocar um título aqui, vulcão. Eu posso escolher a cor, eu posso escolher o volume, né, a extrusão que ele dá na letra e o tipo de fonte. A cor da fonte, vou colocar aqui mais próximo ao laranja. Ok. Da mesma forma, como ele é um objeto tridimensional, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse título e eu vou escalonar ele também. Vou colocar ele um pouco menor. Ok, vamos mover agora ele. E aqui no meu vulcão eu vou criar minha primeira interação com o texto. Então eu vou clicar em texto e eu vou colocar uma anotação nele, tá? A minha primeira anotação, tem uma anotação em círculo, em linha. A minha primeira vai ser em linha. Eu vou identificar aqui nesse objeto 3D onde é a câmara magmática. Então vamos colocar o nome, câmara magmática. E aqui eu vou descrever o que é uma câmara magmática, tá? Eu posso colocar se esse texto, né, essa informação, essa linha vai indicar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu vou colocar aqui para o lado esquerdo. E aí ele me pede o seguinte, ó, para eu especificar a área onde vai ter esse objeto de identificação. Então eu vou identificar aqui essa parte de baixo, onde é a câmara magmática. Ok. Eu vou movimentar para colocar exatamente onde eu preciso, né? Então, eu vou movimentar, ele me deixa movimentar como eu estou no ambiente espacial, nos eixos X, Y e Z. Ok. Aqui. Ele já me diz aqui, ó, que eu tenho um objeto que existe uma informação nesse objeto, a gente vai ver mais à frente. Então, essa é a primeira interação que eu vou colocar, tá? A segunda interação que eu vou colocar vai ser uma interação por anotação. Então, eu vou identificar agora a chaminé, ok? Então, eu vou colocar o que é uma chaminé vulcânica. Então, eu vou colocar aqui chaminé vulcânica. E aí eu vou especificar o que é uma chaminé vulcânica, ok? Vou trocar aqui a cor, aplicar, ok. Da mesma forma, ele me pede para colocar aonde é que vai estar essa informação. Essa informação vai estar aqui na chaminé, né? Então, eu vou clicar aqui no espaço. E agora, diferente da anterior, ele vai me dar um outro tipo de interação, que é a interação através de um número, tá? Então, ó, aqui está o número, aqui está o nome e ele vai me dizer a informação. Eu posso mudar aqui o número para o que eu quiser, né? Mas eu vou deixar aqui como número 1. Então, nós temos duas interações até agora. Nós temos a interação da câmara magmática e nós temos da chaminé vulcânica também. Então, vamos agora utilizar uma terceira interação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui é um espaço de cenas onde eu posso clicar e criar uma nova cena. Eu posso clicar aqui e criar uma cena em branco, ou eu posso clicar aqui e ele me deixa duplicar essa cena, tá? Então, eu quero duplicar a cena. Fui para a próxima cena e nessa próxima cena eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar agora a cratera. Eu vou apagar essas informações aqui, ó, de câmara magmática e vou apagar a informação também da chaminé vulcânica. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar um texto agora com uma anotação em linha que é sobre a cratera. Vou colocar aqui as informações que eu quero sobre a cratera. Vou colocá-la saindo aqui, né, que é nesse espaço. Ok. Vou clicar para dizer onde eu quero que saia. Ok.
Então, aqui está identificando a minha cratera e quando a gente for dar um preview, né, da cena, a gente vai ver se está funcionando, ok? Só que eu falei o seguinte, eu vou criar uma interatividade. Como eu vou fazer isso? Eu vou clicar, vamos colocar então uma imagem. Ok. Vamos escolher essa imagem aqui. Então, cliquei na imagem, assim como o objeto 3D, ele veio para a minha cena, né? Eu vou escalonar esse objeto, está muito grande. Vou mover ele e vou fazer o seguinte, eu vou espelhar, né? Porque a cena vai se movimentar da esquerda para a direita, a nova cena vai vir da direita. Eu vou espelhar aqui no eixo vermelho, eixo X. Então, ó, clico aqui no X, espelhei. Ok. Agora eu vou criar uma interatividade. Quando ele clicar nesse objeto, a gente vai para a próxima cena. Como eu faço isso? Selecionei o objeto, ele me dá a opção de adicionar interatividade. Cliquei em adicionar interatividade, ele me dá as opções de interação. Uma opção é animar esse objeto. A segunda é colocar ele visível ou não. E existe essa opção de trocar de cena ou de abrir um canal, né? Acessar uma página na web, né? Ele também me dá uma interação que eu posso ter com vídeo e áudio. Mas o que nós queremos agora é trocar de cena, então eu clico aqui, ele me pede para selecionar qual é a cena. Eu quero ir para a cena 2. Se eu quisesse dizer, olha, demora quanto tempo após eu clicar, eu posso dizer aqui, mas eu acho que já está bom como exemplo e vou aplicar. Ok. Aqui ele me dá também, através de blocagem, novas opções de interação que eu posso ter, mas é só apenas isso que nós queremos por enquanto. Então, a gente tem 3 tipos de interação, né? Temos uma interação com texto, que ele habilita a informação no próprio texto, né? na própria anotação. Uma segunda opção também é de texto, que você clica, ele vai abrir um texto com a explicação da área de cone. E a terceira, que quando eu clicar, ele vai me jogar para uma nova cena, que é a cena 2, onde na cena 2 vai ter só a opção da cratera para eu clicar e abrir toda a informação. Vamos agora colocar uma prévia aqui do lado direito, no topo, para a gente ver se está tudo funcionando. A gente vê que, apesar de termos muitos objetos, o tempo de carregamento não é tão longo. Agora, a gente vai ver que, de acordo com a quantidade de materiais que nós temos na cena, quantidade de interações que a gente criou, isso pode criar uma certa demora para abrir, né? Então, nós abrimos, vamos ver se está funcionando. Primeira interação, clicamos, olha lá, ele abre a informação, ok. Segunda interação, clicou, ele abre a informação. E agora vamos para a terceira. Cliquei, ele foi para a cena 2. Cliquei lá na cratera, ele vem com a informação da cratera. Terminei, é só eu fechar aqui. Então, nós vimos as opções que ele nos dá interação com objetos tridimensionais, com imagens, textos, vídeos e áudios. Como exemplo, nós trabalhamos apenas com texto. Ele nos dá a opção de trabalharmos com várias cenas, criando interações, podendo criar interações entre essas cenas. Aqui, no lado esquerdo dessa área de trabalho, ele me dá 3 opções. A primeira, para eu selecionar vários objetos ao mesmo tempo. A segunda opção é para eu adicionar um marcador. Ou seja, se eu quero adicionar um marcador aqui de uma imagem que eu criei, eu vou clicar aqui, eu vou fazer um upload dessa imagem, ele vai trazer a imagem para cá e ela vai se posicionar aqui nesse wireframe aqui da área de trabalho, tá?
Se eu quero trocar a cor de fundo, eu venho para cá e aqui ele deixa eu modificar a cor de fundo. Ok? Feito isso, se eu estiver com tudo pronto, ou seja, eu tenho um objeto tridimensional na cena, eu criei interações que vão poder ser interagidas através de um vídeo see-through, utilizando um smartphone ou um tablet, a câmera desse smartphone do tablet, e vai ter essa interação com o tempo real, né? Agora vamos publicar e compreender essa publicação. Aqui eu vou dizer, é a imagem, como se fosse o thumbnail que vai aparecer no meu projeto, eu vou capturar. Aqui eu vou dar um título para esse projeto, né? Partes do vulcão. Descrição: identificando as partes e funções principais de um vulcão. Ok? Vou adicionar uma categoria. Essa categoria eu vou colocar como educação. Poderia escolher outra. E aí eu vou para a próxima fase de publicação. Aqui eu vou escolher qual o tipo de visualização que eu vou ter. A primeira é uma interação apenas em tela de computador. Essa interação não pode ser chamada de realidade aumentada, porque ela não vai interagir com o ambiente físico, né? Essa daqui, ela vai me dar a opção de trabalhar com um marcador, ou seja, a minha criação vai aparecer em cima de um marcador. Ela pode aparecer com um marcador na horizontal ou com um marcador na vertical, como, por exemplo, se eu quiser colocar isso preso em uma parede, né? Vou colocar aqui na horizontal. E aqui ele me dá a opção também de interação com o ambiente, sem precisar de um marcador. E aí ele me pergunta se essa interação, se eu quero que ela fique escalonada com o ambiente real, né? Eu vou dizer que sim, com o ambiente físico. Se fosse uma fonte paga, eu poderia colocar no modo privado, mas eu não tenho como. Então vai ser no público. E então eu vou pedir para publicar. Como eu não coloquei um marcador próprio, ele vai gerar um QR Code. Esse QR Code é o meu marcador, né? Então eu vou escanear esse QR Code. Ok. Feito isso, ele me dá opções de inserir ele, né? Então eu posso inserir isso através da URL, posso inserir na minha página de web, no Canva, ou eu posso fazer um download do meu marcador. Eu vou fazer um download do meu marcador, ok? Esse é o meu marcador. Estou baixando aqui agora o marcador. Ele vai perguntar onde eu quero. Vou colocar aqui nesse espaço. Ok. Agora, eu lendo o QR Code, eu posso ver o meu trabalho em realidade aumentada, com todas as interações criadas, ou eu posso também visualizar sem precisar de um marcador e ele interagindo e escalonando com o ambiente real. Quando eu escaneio o QR ou eu clico em aquela URL que foi disponibilizada, né, de alguma forma, ele me dá as duas opções que eu escolhi. Aparece essa tela, escolhi visualizar ambiente real. Ele pede para eu escanear o local, estou escaneando a mesa de sinuca. Ok. Ó, apareceu uma bolinha, é só eu clicar nessa bolinha e ele agora está interagindo com o ambiente real, né? Então, a nossa criação tridimensional através do Assembler está interagindo com o ambiente real. Vamos testar agora as interações, né? A primeira interação ela funciona bem, que é a da câmara magmática. Agora a segunda é a da cratera, mas ó, o visualizador está bem pequeno, não estou conseguindo visualizar, isso é uma falha. Uma falha. Retornei para a primeira cena, ó, o segundo marcador, a segunda opção de interação de informação ali da chaminé está funcionando.
Ó, cliquei novamente na segunda cena, mas está muito pequeno, ó, muito pequeno. Realmente isso é uma falha que tem que ser verificada o porquê dessa falha, né? Enfim, mas ele interagiu com o ambiente real. Deixa eu retornar com a imagem. Então, nessa introdução, a análise que fizemos dessa produção, né, encontramos que as condições da prática viabilizam o uso da plataforma SEMI na produção de conteúdo de realidade aumentada, porque ela atende aos critérios definidos no conceito de realidade aumentada. Mas encontramos algumas restrições geradas por problemas com a interatividade durante a execução em ambiente físico e o tempo de leitura dos conteúdos. Análises que podem impactar o potencial de interação, que pode ocasionar um aumento na distância transacional. Isso é uma introdução, né, a primeira análise de produção, mas é a partir daí que vamos fazer a análise completa para o nosso artigo. Obrigado.